Pensa comigo. O topo de um vulcão em atividade, ou então as profundezas de uma floresta tropical, daquelas bem fechadas. Como é que a gente consegue informações vitais de lugares assim? Hoje, nós vamos desvendar o cérebro eletrônico que trabalha nesses locais extremos 24 horas por dia. O Data Logger. Então, fica a pergunta, né? Como se mede o clima no topo de uma montanha? Ou a umidade do solo numa floresta totalmente remota? A resposta, olha, não é mandando uma pessoa para lá. Na verdade, cerca de 99,9% dessas estações de medição operam sozinhas, sem nenhuma supervisão humana e, o mais impressionante, na maioria das vezes, sem sequer uma tomada por perto. A solução para isso, claro, é a automação. E bem no coração de cada estação automática, operando ali em silêncio, está o cérebro de todo o sistema, o Data Logger. Ele é o verdadeiro herói invisível por trás dos dados que moldam a nossa compreensão do planeta. Mas se o nome registrador de dados soa a mil simples demais, se prepara para a surpresa. A definição literal não chega nem perto, mas nem perto mesmo, de descrever o que esse aparelho realmente faz. Ok, vamos lá. Ao pé da letra, Data Logger quer dizer registrador de dados, e na sua função mais básica, é isso que ele faz. Salva informações numa memória interna como se fosse um pendrive. Parece simples, não é? Bem direto ao ponto. Só que não, de jeito nenhum. Dizer que um data logger só registra dados é a mesma coisa que dizer que um smartphone serve só para fazer ligação. A gente está apenas arranhando a superfície do que ele é. A verdade é que um data logger é um verdadeiro canivete suíço da eletrônica. Para conseguir ler o sinal elétrico de um sensor, ele atua como um multímetro programável. Para transformar esse sinal em dados que a gente entende, tipo graus Celsius, ele usa seu microprocessador. Para contar eventos muito rápidos, como as rotações de um medidor de vento, ele vira um osciloscópio. E para controlar outros equipamentos, ele se torna um controlador lógico programável, o famoso CLP. É um aparelho multifuncional dentro de uma única caixinha. Mas como é que uma caixinha só consegue fazer tudo isso? Para entender, vamos ter que dar uma olhada nos componentes-chave que formam esse cérebro eletrônico. O coração de tudo isso é o conversor analógico digital, ou ADC. Pensa nele como um tradutor. Os sensores do mundo real falam em analógico, que é um sinal de voltagem contínuo. Já o microprocessador só entende a língua digital, ou seja, zeros e uns. O ADC é essa ponte, essa peça essencial que permite que a máquina compreenda o mundo físico. Em seguida, a gente tem o multiplexador, ou MUX. Em vez de ter um multímetro caro para cada sensor, o Data Logger tem um só. O MUX é como um interruptor ultra rápido que conecta esse único multímetro a cada sensor, um de cada vez, numa velocidade tão alta que parece que todos estão sendo lidos ao mesmo tempo. É o máximo da eficiência. E quando os sinais dos sensores são muito fracos? Aí entra um amplificador de sinal. Ele funciona como uma lupa para a eletricidade, aumentando sinais minúsculos para que possam ser lidos com toda a precisão. É isso que permite ao Data Logger detectar variações super sutis, como uma mudança de uma fração de grau na temperatura do solo, o que pode ser a diferença entre uma colheita saudável e uma perdida. Bom, agora que já conhecemos as ferramentas internas, vamos ver que tipo de idiomas elétricos ele entende. Essencialmente, os sensores se comunicam com o Data Logger de duas maneiras principais. De um lado, temos a medição de nível, usando um sinal de atenção. Pensa na temperatura, que está em 25,3 graus, ou no nível de umidade do solo, é um valor. Do outro lado, a gente tem a medição de eventos, através de pulsos. Cada giro de um medidor de vento é um pulso. A velocidade com que esses pulsos chegam nos diz qual a velocidade do vento. Cada virada de um medidor de chuva é outro pulso, que conta a quantidade de chuva que caiu. Mas o Data Logger tem um truque de design brilhante na manga, que otimiza o hardware dele de um jeito incrivelmente inteligente e eficiente. Normalmente, cada sensor precisa de 2 fios para se conectar, um high e um low. Isso é o modo diferencial. Mas e se o sinal low for sempre zero? Estamos basicamente desperdiçando uma conexão. No modo single-ended, todos os sensores compartilham um único fio low comum. Isso, como num passe de mágica, libera todos os outros fios low, que agora podem ser usados como novas conexões high para mais sensores. E qual o resultado? Um Data Logger que foi projetado para 8 sensores pode, de repente, ler 16. A capacidade de medição simplesmente dobra com uma simples mudança na fiação e na programação. É a mais pura genialidade da engenharia. Ok, então o Data Logger leu, processou e armazenou todos os dados.
Mas de que adianta a informação ficar presa lá dentro? E, o mais importante, como é que a gente transforma esses dados em ação? É aí que o software entra. A gente conecta um computador, usa um programa, faz o download dos dados brutos e pronto! Eles são transformados em algo que podemos realmente usar. Gráficos, tabelas e planilhas, tudo prontinho para análise. Mas coletar dados é só metade da história. O data logger não é um observador passivo, ele também é um ator. Ele pode enviar energia para ligar os sensores, pode se comunicar com dispositivos digitais mais complexos e, o mais impressionante de tudo, pode usar suas portas de controle para ligar e desligar outros equipamentos. Isso muda tudo. Um data logger pode medir a umidade do solo e ele mesmo acionar um sistema de irrigação. Pode detectar ventos fortes e fechar automaticamente as comportas de um reservatório. Ele não está apenas lendo o mundo, ele pode, de fato, controlá-lo. Portanto, da próxima vez que alguém for consultar a previsão do tempo ou ler sobre um estudo ambiental, vale lembrar desse cérebro invisível trabalhando lá nos bastidores. E isso faz a gente pensar: que outros heróis tecnológicos anônimos, como o data logger, estão silenciosamente moldando o nosso mundo de maneiras que a gente nem percebe? A resposta é: eles estão por toda parte.